Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lobão. Estou aqui para pedido de um inscrito no canal para explicar uma questão da prova do FPI. Então, antes de começar a explicação dessa questão, eu resolvi falar alguns conceitos sobre ângulo central e ângulo inscrito, tá bom? Bem, o que é um ângulo central e qual é a relação que há entre ângulo, esse ângulo, né? O ângulo central seria esse ângulo aqui, tá? E o arco que o submete. Então, se você tem aqui no caso esses dois raios, eles vão pegar essa circunferência e dividi-la em dois arcos, tá? Esse arco aqui de dentro, né, que nós chamamos de arco menor, e esse arco aqui de fora, que nós chamamos de arco maior, tá? Mas esses dois arcos, eles vão ter as mesmas extremidades, tá bom? Todos os dois vão começar, vamos dizer aqui no ponto A, tá? E vão terminar aqui no ponto B. Mas o ângulo seria esse pedacinho aqui, tá? Um ângulo é formado por duas semi-retas, no caso aqui dois segmentos. E no caso do ângulo ser central, esse ângulo central em graus tem a mesma medida do que esse arco aqui em graus, não em centímetros, tá? Eu estou falando em graus. Então, esse arco AB, ele vale a mesma coisa que o ângulo central, tá? Arco, a gente escreve com essa voltinha aqui, né? Não é um segmento. Se fosse segmento, a gente colocava reta. Se fosse uma... A gente coloca esse tracinho, né? Se fosse uma semi-reta, a gente bota uma setinha. Quando é uma reta, a gente bota uma setinha para os dois lados. Quando for um arco, você bota isso aqui, tá? Fazendo uma curvazinha como se fosse um pedaço de um arco. Okay? Então, toda vida que você tem um ângulo central, a medida desse ângulo central é a mesma medida do arco que ele submete. Ok? Então, se aqui tem 30 graus, esse arco aqui tem 30 graus. Tá? Se aqui tem 50 graus, esse arco aqui também tem 50 graus. E vice-versa, né? Se o arco mede 60 graus, o ângulo central também vai medir 60 graus. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que saber, o ângulo central. E nós também temos o ângulo dito o ângulo inscrito. Quando é que esse ângulo vai ser inscrito? Quando o seu vértice estiver sobre a circunferência, tá? O ângulo inscrito vai ser esse ângulo aqui. Este ângulo, né? Ele vai, os segmentos que formam esse ângulo, eles vão bater na circunferência também em dois pontos, tá bom? Vão bater nesse ponto aqui que eu vou chamar de A e nesse ponto aqui que eu vou chamar de B, tá? E ele vai formar esse arco aqui, tá? Então, este arco aqui, AB, ele também tem uma relação com esse ângulo inscrito aqui alfa, tá? E qual é a relação? Que o ângulo alfa, ele vai valer não a mesma coisa que o arco, mas ele vale a metade do arco que ele forma, tá bom? Consequentemente, se aqui mede 40 graus, esse ângulo aqui vai medir a metade, vai medir 20. Se esse ângulo aqui medir 80 graus, né, se esse arco aqui medir 80 graus, esse ângulo aqui vai medir a 40. Tá? E vice-versa, né? Se eu digo que esse ângulo aqui tem 50 graus, esse arco aqui tem 100 graus, porque o ângulo é sempre a metade do arco, tá bom? Esses dois conhecimentos são o necessário e fundamental para que você consiga resolver a questão de número 55, que foi a questão pedida pelo inscrito, tá bom? Então, só não esqueçam o seguinte, pessoal, que quando eu estou falando de ângulo, tá? Alguns confundem-se pensando que se esse ângulo aqui tem 60 graus, esse ângulo aqui é central, tá bom? Este arco aqui mede 60 graus. Mas esse arco aqui, ele também mede 60 graus. Professor, mas ele é maior que o de dentro. Ele é maior que o de dentro, beleza. Mas eu não estou falando em medidas de centímetros. Eu estou falando em ângulo. Então, seja quantos arcos eu faço aqui, se eles têm o mesmo centro, todos esses arcos, né, eles vão sempre medir 60 graus, tá bom? Estão sendo limitados pelos mesmos raios, eles vão ter as mesmas medidas. Eu estou falando sobre os arcos, tá? Pedaços das circunferências aqui
que seriam concêntricas a essa, tá? E sobre o ângulo inscrito, bem, se esse ângulo aqui tem uma medida em relação a esse arco AB, qualquer outro ângulo inscrito que tenha como extremidade o mesmo arco vai ter a mesma medida, tá? Então, por exemplo, esse arco aqui, esse arco que eu vou chamar de... Vou até mudar a cor aqui. Vou botar esse aqui preto. Vou botar verde, já que ele é verde, né? Só para ficar bonitinho, tá? Então, esse aqui é o ângulo alfa, tá? Ele submete esse arco aqui, esse arco AB, tá? Então, eu sei que o alfa vai ser igual, o ângulo alfa, né, vai ser igual ao arco AB dividido por 2, tá bom? Esse ângulo beta, vou chamar esse ângulo aqui de beta, ele determina o mesmo arco, as mesmas extremidades, ó. O ângulo beta começa aqui e vem até aqui. Então, eu poderia dizer também que beta é igual ao arco AB sobre 2. Se eu fizer outro, tá? Se eu fizer outro aqui, ó, com a mesma extremidade no arco AB, né? Eu chamo ele aqui de gama, sei lá qual foi a letra, certo? Ele tem a mesma extremidade no arco AB. Então, ele vai também ser AB sobre 2. Ou seja, esse ângulo alfa, esse ângulo beta e esse ângulo gama, esses três ângulos são congruentes. E qualquer ângulo que eu faça com extremidade nesses dois pontos aqui, no ponto A e no ponto B, serão ângulos congruentes. Tá, ó, alfa, 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 beta, gama, todos medem a mesma coisa. Se isso aqui medir 50 graus, cada um deles vai medir 25, tá bom? Bem, com esses dois conceitos, vamos voltar ao problema. O problema pedido foi o problema de número 55. Ele fala assim, ó, sejam ABC um triângulo que possui os ângulos internos A medindo 40 graus e B medindo 80 graus. Então, eu desenhei um triângulo, certo? E o ângulo A vai medir 40 graus e o ângulo B vai medir 80 graus. Se eu não me engano, eu coloquei o A aqui. Então, esse ângulo aqui vai medir 40 graus. E eu coloquei o B aqui e esse ângulo B vai medir 80 graus, tá bom? E seu incentro, aí o que é o incentro, né? O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, tá bom? Então, eu vou traçar a bissetriz desse ângulo aqui, vou traçar a bissetriz desse ângulo aqui, vou traçar a bissetriz desse ângulo aqui, eu estou fazendo a mão livre, tá? Só para ter uma ideia. E essas bissetrizes vão se encontrar num ponto chamado de I, tá? Seu incentro, IM, o ponto de interseção do círculo circunscrito ao triângulo ABC com a reta que passa pelo vértice A e pelo incentro I. Podemos afirmar que o ângulo ABM mede. Então, ele fala que tem um círculo circunscrito. O que é um círculo circunscrito? É um círculo por fora do triângulo, tá? Círculo inscrito, ok? E, voltando aqui às construções, eu vou traçar agora as bissetrizes, tá? As bissetrizes. Então, eu vou traçar a bissetriz de cada um desses ângulos. Esse ângulo aqui mede 40, esse ângulo aqui mede 80. Beleza. Esse C aqui, apesar de não estar pedindo, eu vou traçar também a bissetriz dele, tá? Se aqui tem 40 e aqui tem 80, 80 mais 40 dá 120, para 180 faltam 60. Ok? Então, eu vou traçar a bissetriz, vou traçar a outra bissetriz e vou traçar a terceira bissetriz, tá? O que essas bissetrizes fazem? Elas dividem esses ângulos ao meio. Então, eu vou colocar aqui os valores obtidos. Aqui tinha 40, né? O ângulo A media 40. Então, esse pedaço aqui mede 20. Esse pedaço aqui mede 20, certo? Esse ângulo B media 80. Esse pedaço aqui mede 40. Esse pedaço aqui mede 40. E o ângulo C media 60. Esse pedaço de baixo é 30. Esse pedaço de cima é 30, tá bom? Pronto. Bissetriz, o ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro, ok? Ele fala no enunciado assim, ó.
IM é o ponto de interseção do círculo circunscrito ao triângulo com a reta que passa pelo vértice A e C. Tem uma reta que vem por aqui, certo? Essa reta vem por aqui, ela passa pelo vértice A, passa pelo ponto I e vai bater lá na circunferência, tá? Vou fazer aqui bonitinho, tá? Essa reta aqui, eu pegando só a parte de dentro dela, tá? Essa reta aqui, ela vai bater na circunferência no ponto M, ok? A reta passa pelo ponto A, aqui passa pelo I e continuando, ela vai bater na circunferência no ponto M. Tudo bem? Aí ele quer saber quanto é que mede o ângulo ABM. Então ele quer saber quanto é que mede o ângulo A, vou colocar de vermelho, ó. O ângulo AB, e daqui eu vou ligar com o M, tá bom? Ó, M. Ele quer saber esse ângulo vermelho aqui. Como eu falei no outro vídeo, ó, eu já tenho, do ângulo todo, eu já tenho aqui 40, 40. O que está faltando é só esse pedaço aqui de baixo. Ó. Esse pedaço aqui de baixo eu posso chamar de X. Certo? Então está faltando só esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, aí é que eu vou olhar para a circunferência. Ó. Esse pedaço aqui é um ângulo inscrito. Então, esse ângulo X, ele vai medir a metade do arco que ele forma. O arco que ele forma é o arco MC, tá? Então, o X é a metade do arco MC, ok? Bem, como é que eu faço para encontrar o arco MC? Aí eu vou olhar para outro ângulo que também é inscrito, que tem as mesmas extremidades aqui. Eu vou pintar ele agora de verde. Ó. O ângulo vai ser... Não quer ir para o verde por quê? Certo? O ângulo vai ser esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que vem desse ponto aqui até esse ponto, né? No caso o ângulo MAC, esse ângulo MAC mede 20 graus, como está ali. Consequentemente, esse arco tem que medir 40, né? Para o ângulo inscrito dar 20, o arco tem que ser 40. E, de maneira análoga, né? O X vai ser 40, que é o arco MC, dividido por 2. O X vai dar 20, ok? Então, esse ângulozinho aqui, X, vale 20. Para encontrar o ângulo AM, é ABM, né? Para encontrar o ângulo ABM, é só você pegar os três pedaços que eu tenho aqui. Um pedaço de 40, o outro pedaço de 40 e o terceiro pedaço, que agora eu sei que é 20, totalizando 100 graus. Resposta certa, letra C. Ok? Espero que tenha ficado entendido essa parte de ângulos inscritos e centrais, né? Conteúdo do 8º ano, tá? Conteúdo do livro do 8º ano, você vai encontrar lá ângulo central, ângulo inscrito e o ângulo excêntrico interior e exterior. Geralmente é um dos últimos assuntos do conteúdo de geometria no livro do 8º ano. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido agora e até a próxima questão. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.